Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar sequência, então, mais uma discussão aqui da nossa jornada de debate do MECAT. Nós tivemos na quarta-feira o professor Bresser, o Oreiro, e aí a gente fez uma discussão. Eu, mais ou menos, quero continuar essa discussão, mas ouvir você também, né? Tá. Mas antes disso, eu tenho que te apresentar, porque tem muita gente que não te conhece ainda, tá? Ok. Então, tá. O professor José Luiz Oreiro é doutor em economia, tem uma larga experiência na vida acadêmica, né? Trabalhou de 2003 a 2008, foi professor da Federal do Paraná, onde dirigiu o Centro de Pesquisas Econômicas, o CPEC, né? Que foi vice-diretor do programa de pós-graduação também, e é importante porque lá na Federal do Paraná ele fundou um boletim muito interessante nos anos 2000, que se chama Boletim da Economia e da Tecnologia, né? E depois ele foi para a Universidade do Rio de Janeiro, aliás, para a UNB primeiro, depois foi para o Rio de Janeiro e agora voltou para a UNB, né? Então, essa é um pouco a trajetória do meio acadêmico. O Zé está trabalhando, já foi presidente da AKB em 2013 e 2015, tem exercido várias funções, atualmente é pesquisador também do Centro de Pesquisa do Novo Desenvolvimentismo, da FGV em São Paulo, né? Tem uma larga produção acadêmica, mais de 100 artigos publicados em revistas científicas brasileiras e internacionais, né? E ultimamente tem vários livros aqui, Zé, eu vou falar dos últimos dois que eu acho que são... Então, em 2000, um livro importante, né, que é A Macroeconomia do Desenvolvimento, uma perspectiva keynesiana, publicado em 2016, e recentemente, em 2018, A Macroeconomia Pós-Keynesiana, Crescimento e Distribuição de Renda, né? São as duas últimas obras, embora tenha um conjunto de outras obras aí. E é importante também destacar que, em 2017, o José Luiz Oreiro ganhou o Prêmio Brasil de Economia na categoria de livros, tá? Então, nós estamos aqui com um autor com uma larga experiência e uma vasta estrada aí na caminhada, né? Então, a ideia, Zé, nós vamos fazer uma conversa de um tempo que tu achar importante, 40, 50 minutos. Ok. E tem um roteirozinho, e é um pouquinho aprofundar, provavelmente, para quem nos assistiu já na última quarta-feira com o Bresser, provavelmente algumas questões vão voltar à tona, porque elas são as mesmas, né? E a ideia um pouco aqui é olhar um pouco para a situação econômica do Brasil atual, o que o governo atual na área da economia está fazendo, as consistências e inconsistências disso e o que precisaria ser feito, né? Então, eu te coloco uma primeira questão, o seguinte: eu acho que o ponto de partida, e a gente discutiu um pouco isso com o Bresser, não sei se tu tem a mesma leitura que ele, mas antes de entender como é que o governo entrou nessa crise com medidas de política econômica, era bom entender minimamente a leitura que se faz do cenário pré-crise de março, a partir de março, né? Então, acho que o primeiro ponto que eu queria te ouvir, e nós estamos assistindo aqui, o pessoal que está assistindo, ouvir você um pouquinho o seguinte: mês de março sai o PIB, né? E tudo aquilo que se prometeu para 2019 não aconteceu, né? Você prometia um PIB de 2,5, 3, deu um PIB de 1. Bom, é essa a condição que a economia brasileira entra na crise da pandemia. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, começando por aí, eu acho que é importante, né? Sim, bom, boa noite a todos. Lauro, obrigado pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Hoje foi um dia emocionante, né, porque foi a liberação do vídeo. Foi um dia emocionante. Eu fiquei profundamente emocionado, né, com a educação e a finesse. O nosso ministro da Educação realmente é um homem muito fino, muito elegante, entendeu? Realmente é uma coisa assim, me deixou comovido até as lágrimas, como diria o meu amigo Ramon Garcia Fernandes, que está agora na UFABC. Né? Bom, mas assim, a economia pré-crise, na verdade, a economia brasileira se caracterizava por um regime, por exemplo, por uma recuperação cíclica muito lenta. Quer dizer, a economia brasileira entrou na sua pior crise
desde 1980, no período 2014-2016, né? E a partir de 2017 ela começa a crescer novamente, mas a um ritmo muito lento. Quer dizer, de 2017 a 2019, a economia brasileira cresceu a um ritmo de 1,2% ao ano. Para vocês terem uma ideia, no período 1980 a 2014, né, que vai pegar vários governos, né, vai pegar o governo do General Figueiredo, final ainda da ditadura, vai pegar o Sarney, vai pegar o Collor, vai pegar o Itamar Franco, vai pegar o FHC 1 e 2, vai pegar Lula 1 e 2, e vai pegar Dilma 1. Tá? Bom, nesse período, de 1980 a 2014, o crescimento médio da economia brasileira foi de 2,8% ao ano. Ou seja, a economia brasileira, que tinha saído, né, de uma recessão muito profunda, foi uma queda acumulada de mais de 8% do PIB entre o segundo semestre de 2014 e o último trimestre de 2016. Bom, uma economia que tinha tido essa queda no nível de atividade, estava apresentando uma recuperação cíclica muito lenta, tá? Inclusive para padrões brasileiros. Quer dizer, se a gente olha as outras crises que aconteceram nesse período, né, de 1980 até 2016, né, foram várias, tá? O CODACI, lá da FGV do Rio de Janeiro, é o que faz a datação dos ciclos econômicos no Brasil. Se eu não me engano, são 7 ou 8 crises, né? A recuperação da crise de 2014 a 2016 é a mais lenta da história. Tá? Então, esse é o cenário que a gente está entrando, quer dizer, que a gente entra na crise do coronavírus em março. A pergunta é, por que a recuperação é tão lenta? Por que ela foi tão lenta? Né? Bom, nos foi vendido, né, no período de 2016 a 2019, de que era necessária uma agenda de reformas para acelerar o crescimento da economia. Né? Reformas que eram reformas tanto do lado, vamos dizer assim, do lado fiscal, como, por exemplo, a reforma da Previdência e o teto dos gastos, como do lado, vamos dizer assim, mais do lado oferta, que nem a reforma tributária. Né? Então, foi nos vendido de que o Brasil precisava de uma agenda de reformas e que essas reformas levariam a economia brasileira a crescer, ao voltar ao seu crescimento. Né? E, então, em nome disso, foram feitas várias reformas, quer dizer, foi feita a emenda constitucional do teto dos gastos em 2016, depois foi feita a reforma trabalhista em 2017, e, finalmente, a reforma da Previdência em 2019, e no final de 2019 o governo já tinha encaminhado outras reformas, que era do Plano Brasil Maior, com as PECs 186, 187 e 188, a PEC 186, que era a PEC de emergência fiscal, a 187, que era dos fundos públicos, e a 188 do Pacto Federativo. Bom, o fato é que fizemos várias reformas, assim, se você pegar em 2016, lá no plano Ponte para o Futuro, né, que é o que os economistas liberais venderam para o PMDB como sendo, né, a salvação, né, da economia brasileira, foi muito bem. A gente fez praticamente tudo o que eles disseram que tinha que fazer e o raio do crescimento não veio. Tá? Quer dizer, e por que não veio? Quer dizer, basicamente por um motivo simples. Quer dizer, a emenda constitucional de teto dos gastos criou um conflito dentro do orçamento brasileiro, eu digo que isso é um conflito autoimposto, né? Em que o investimento público foi sendo esmagado ao longo do tempo. Tá? E isso, então, gerou um crescimento muito baixo, junto com outros erros na condução da política macro, como, por exemplo, o Banco Central do Brasil levou muito tempo para reduzir a taxa de juros Selic, ele só começa a reduzir a taxa de juros Selic em novembro de 2016, de um patamar que era acima de 14% ao ano. Tá? Lembrando que em 2017 a inflação fechou, inclusive, abaixo do piso do regime de metas de inflação, vocês verem o grau, né, de aperto da política monetária, né? Mas, fora esse erro, né, de dosagem da política monetária, foi uma política monetária extremamente conservadora entre 2016 e 2017, fora isso, a redução do investimento público acabou comprometendo o crescimento da economia brasileira. Então, o fato é que, às vésperas de chegar no Brasil a pandemia do coronavírus, que nós sabíamos que ia chegar,
Quer dizer, era a questão de tempo. Exato. Esse é o ponto. A gente sabia disso. Quer dizer, era simplesmente estava. Primeiro foi na China foi para a Itália e para a Espanha, depois foi para o Reino Unido, foi para a Alemanha, foi para os Estados Unidos, ia chegar aqui, como acabou chegando, né? E nós não nos preparamos para isso, né? Os governadores tomaram algumas medidas que acabou meio que elas foram até bem sucedidas, no sentido de que elas conseguiram reduzir o ritmo inicial de contágio do vírus. Bom, mas o fato é que em março, né, a gente tem uma economia que vinha de 3 anos de crescimento baixo e cujos indicadores que estavam saindo antes da crise do coronavírus indicavam, inclusive, uma desaceleração do crescimento. Assim, é impressionante, eu quero só comentar esse ponto, com isso fecho essa minha primeira intervenção, né? Como o ministro Paulo Guedes ele tem dissonância cognitiva, né? Porque ele ficava dizendo, e disse isso em março, por exemplo, em abril, repetiu, dizendo, não, a crise do coronavírus nos pegou no momento que a economia estava decolando coisíssima nenhuma. Quer dizer, na verdade, ela já vinha de um crescimento baixo durante muitos anos, né, desde 2017, ela cresceu menos, a economia brasileira conseguiu a proeza de crescer menos em 2019, com o governo Bolsonaro, do que nos 2 anos anteriores com o governo Temer. Quer dizer, no governo Temer, ela cresceu em 2017 1,3%, em 2018 1,3%, em 2019 1,1%. Então, ela, na margem, ainda cresceu menos, né? Então, mas, assim, o Paulo Guedes é um sujeito que fica inventando história. Hoje, no vídeo, realmente, assim, aquele vídeo, não sei se era para rir ou para chorar, mas, assim, a intervenção do Paulo Guedes é uma coisa, assim, inacreditável, entendeu? Ele diz que não, porque eu sou um erro, assim, que a gente pega, mas depois, não, porque eu estudei a reconstrução da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial com o ministro Schacht. Bom, primeiro que o Schacht não era ministro, era presidente do Reichsbank. E segundo, que ele era presidente do Reichsbank com Adolf Hitler, né? Então, não foi a reconstrução da Alemanha na República de Weimar feita pelo Schacht. Na verdade, o Schacht era... Ótimo. Exatamente nesse ponto, eu queria trazer uma segunda questão, que era um pouco a tua leitura a tua interpretação dessa leitura do Paulo Guedes diante de uma crise que já estava dada no mundo, né? A China já estava entrando em recessão, o Japão já tinha recessão técnica no último trimestre de 2019, né? E ele diz 2 coisas que é muito interessante, além disso que você falou, que já estava decolando, né? É uma ondazinha que a gente vai levar em 3, 4 meses e a solução para esse problema é mais reformas. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, porque me parece que aqui está a gênese de todo o equívoco da política econômica, né? Não, assim, a agenda do Paulo Guedes, né, era o tripé do Guedes. O tripé do Guedes era liberalização comercial, ajuste fiscal e abertura comercial. Era isso que ele... né, privatização, ajuste fiscal e abertura comercial. Esse era o que o Guedes tinha na cabeça. Bom, muito bem. Eu sou contra essa agenda, mas... poderia até fazer algum sentido em 2019, antes do coronavírus. Aí chega o coronavírus, né? O que acontece? As bolsas do mundo inteiro despencam, né? É assim, você tem uma destruição de riqueza financeira da ordem de 30% a 40%. Aí o sujeito vem e me diz que a solução para a crise é vender a Eletrobras. Assim, é inacreditável. É inacreditável. Qual é a relação causal entre vender a Eletrobras e recuperar a economia brasileira? No momento, por exemplo, em que a Itália reestatizou a Alitalia. A Alitalia, que é uma empresa privada, foi reestatizada. E agora, essa semana, o Guedes já disse acho que o Estado brasileiro vai ter que se tornar sócio de umas empresas aéreas. Vai. Ou seja, justamente o oposto. Vocês imaginam o seguinte, o Guedes tinha uma agenda na cabeça, que até podia fazer algum sentido, né, antes da crise do coronavírus. Agora, com a crise do coronavírus, ele tem que fazer exatamente o oposto que ele sempre acreditou que tinha que fazer. Ou seja, ele tem que fazer estímulo fiscal, que não tem outro jeito, e vai ter que fazer durante muito tempo, né? Não pode falar de abertura da economia, porque só se for maluco, né? Porque o comércio mundial vai desabar e está todo mundo tentando proteger seus mercados, né? E vai
privatizar para quem que era pálida? Quer dizer, quem que vai comprar a empresa agora? Quem tem liquidez quer ficar com a liquidez. Entendeu? Então, assim, realmente, o Guedes mostrou um total despreparo, inclusive inclusive de ser capaz de conversar com os ministros da economia de outros países. Ele não conversou com ninguém, que não é possível. Se ele conversou, não entendeu nada. Porque era só ver as medidas que, em março, já estavam sendo adotadas pelos países europeus, né? Os pacotes, tanto fiscal como creditício, que foram adotados pela Espanha, pela Itália, pelo Reino Unido, né? E o Guedes, no início de março, estava dizendo que com 5 bilhões de reais resolvia a crise do coronavírus. Entendeu? Depois, ele admitiu, mais ou menos em meados de março, não, acho que a gente precisa mesmo de um corona voucher. Vamos fazer um corona voucher de 200 reais. Quer dizer, enquanto nessa mesma época, o ministro conservador do Reino Unido, Boris Johnson, tinha feito um programa pela qual o Estado britânico ia pagar até 80% dos salários das empresas do setor privado. Era isso que o Boris Johnson tinha anunciado. Acho que foi mais ou menos a mesma semana, um pouco antes. Quer dizer, então, você imagina a dissonância cognitiva do sujeito. E ele estava no vídeo hoje repetindo, tudo bem, era um vídeo de abril, do dia 22 de abril, exatamente um mês atrás, mas repetindo a mesma coisa, a agenda de reformas, né? No qual ele foi meio que contestado pelo general Braga Neto e pelo Rogério Marinho, né? Rogério Marinho. Rogério Marinho, isso. Então, sabe, parece que, bom, enfim, o pessoal, apesar de pertencer ao governo do Bolsonaro, ainda tem algum juízo, entendeu? Mas, assim, o Guedes é impressionante. Mas, enfim, eu acho um sujeito absolutamente incapaz. Eu disse isso, eu já venho dizendo desde a eleição do Bolsonaro, eu sempre disse que Paulo Guedes é uma farsa, né? Que ele não tem nada de economia, ele não estuda há mais de 40 anos. Eu digo isso porque eu trabalhei com ele. Quer dizer, eu trabalhei no IBMEC, no Rio de Janeiro, na época eu estava fazendo doutorado lá na FRJ, né? E eu conheço o Paulo Guedes. É um sujeito que fala um monte de besteira, fala o que não sabe, tira número da cabeça. Quer dizer, a gente viu isso no caso da reforma da Previdência. Ele ia lá querer enrolar os deputados, foi aí que teve aquela teve aquela provocação, né, do filho do Zé Disseu, Zeca Disseu, chamou ele de tchutchuca, né, e que ele ficou bravo e tal. Mas, enfim, isso é o Paulo Guedes, quer dizer, é um enrolador de primeira categoria, se deu relativamente bem no mercado financeiro, enrolando os outros, né, e também apostando contra algumas políticas erradas dos governos Sarney e Fernando Henrique, né? Mas, assim, realmente ele não é uma pessoa que tenha a menor capacidade de conduzir a política econômica de nenhum país, quanto mais o Brasil. Bom, eu acho que nessa linha, eu compactuo muito bem com essa tua análise, a gente tem conversado sobre isso. Aí eu acho que é importante a gente entender, né, que dia 12 de março ele lançou aquele primeiro pacote e fez aquele escarcéu, lembra, dos 148 bilhões, e quando a gente foi ver, era tudo verba do orçamento que estava antecipando, né? E aí ele foi duramente criticado por vários setores, mas tem uma crítica fundamental que é do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que diz para ele assim, olha, isso aí não serve para nada, Guedes. Aí cadê as medidas, né? Isso foi no sábado, na segunda ele respondeu, não, as meninas estão vindo aí, estão vindo. Estamos esperando até hoje. O que revelou que ele não tinha um plano, né? E aí, aos trancos e barrancos, ele foi fazendo anúncios semanais e tal. Então, entrando um pouquinho nesse detalhe, a gente fez um estudo aqui no NECAT, tem um texto de discussão, a gente tentou juntar um pouco essa coisa maluca que foi no mês de março. Lembra aquele mesão que ele botava, aqueles secretários dele lá, eles falavam coisa com coisa, não se entendiam entre eles e tal, né? Bom, de qualquer forma, tem 3 coisas que eu acho que seria importante nós discutir nessas propostas deles. Uma é essa questão que você já falou antes, que seria a necessidade creditícia, né? Que basicamente é o crédito para as empresas, né? Anunciou-se um conjunto de volume até expressivo, por exemplo, para as pequenas e médias empresas, né? E que nessa semana que passou agora, todo dia a gente viu nos jornais
o desastre que está sendo, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho como é que tu vê essa... Porque são duas intervenções diferentes, né? Uma no lado empresarial, do setor produtivo, e outra no lado dos trabalhadores, né? Então, no caso, por exemplo, das linhas de crédito do BNDES, quer dizer, eles estavam fazendo linhas de crédito com a TLP, que foi criada no governo Temer, tá? Que é uma taxa de juros de mercado, e no momento de enorme percepção de incerteza, as taxas de mercado sobem, disparam, entendeu? Então, ninguém vai tomar dinheiro emprestado. Assim, a ideia de você ter um banco público é justamente o banco fazer o contrário que o mercado faria numa situação de crise, né? Quer dizer, se a gente tivesse a TJLP, por exemplo, que era uma taxa de juros determinada de maneira discricionária, o que você faria? Você reduziria bastante a TJLP, na verdade, teria que ser uma TJLP talvez até de 1% ou menos que isso, tá? Botaria um crédito com um prazo de carência muito grande, olha, começa a pagar daqui a 18 meses, né? Um taxa de juros de 1% ao ano. Por exemplo, é o que a minha prima lá na Espanha, que tem 3 restaurantes em La Coruña, né? Ela me falou que ia fazer, né? Ela ia pegar dinheiro num banco comercial, né, que tinha uma linha de crédito de juros de 1% ao ano, né, com prazo de carência de 12 meses e, assim, um horizonte muito longo para amortizar essa dívida. É assim que ela ia conseguir o dinheiro para pagar a folha de pagamentos, né, dos funcionários nesse período que a economia espanhola ficou em lockdown. Tá? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem feito aqui. A gente tem os instrumentos. Tem 3 bancos públicos. Você tem o Caixa Econômica Federal, tem o Banco do Brasil, tem o BNDES. O BNDES tinha um monte de dinheiro. Tinha mais de 100 bilhões em caixa. Né? Agora, repito, você tem uma equipe, né, que chegou no governo para fazer outra coisa. Quer dizer, o presidente do BNDES, quer dizer, claramente ele tem a função de desmontar o BNDES. Quer dizer, inclusive, ele foi muito criticado pelo Paulo Rabelo de Castro, né, que foi presidente do BNDES no governo Temer, né? E o Paulo Rabelo diz, olha, vocês estão fazendo uma maluquice, quer dizer, vocês não estão usando os instrumentos que estão disponíveis para ajudar as empresas. E, assim, eu acho que a parte do crédito, Laura, ela é fundamental e assim, está sendo pouco compreendida, inclusive, pelas pessoas da esquerda. Quer dizer, a esquerda está muito focada, com razão, obviamente, na questão da renda emergencial, porque, é lógico, se trata de questão humanitária, mas não se está pensando, né, no apoio às empresas, pequenas, médias e microempresas, por intermédio do crédito bancário, né, que se você não der crédito, o que nós vamos ter é um desemprego gigantesco, e aí mais gente vai precisar da renda emergencial, entendeu? Então, assim, a gente tem que defender os empregos e defender as vidas, não existe trade-off entre essas coisas, muito pelo contrário, tá? O Brasil, por ter flexibilizado as medidas de distanciamento social cedo demais, vai pagar caro no sentido de não só de mais pessoas vão morrer, como também as medidas de distanciamento social vão ter que se prolongar por um período maior no tempo e, portanto, vai ter um impacto muito maior na economia. Então, na verdade, as duas medidas não estão juntas, né? Você tem que proteger as vidas, né, e a economia. Agora, como é que você protege a economia? Você tomando medidas mais duras de distanciamento social, porque ao fazer isso, você consegue manter essas medidas por menos tempo. Essa é a lógica. E quanto menos tempo elas ficarem, melhor vai ser para a economia. Agora, liberar, como foi feito agora, quer dizer, a situação no Rio de Janeiro e São Paulo está, por exemplo, catastrófica. Enfim. Bom, acho que você abre a porta para uma segunda questão que eu levantei nesse mesmo tema, que é a questão do mercado de trabalho, né? Então, os dados da PNAD agora do trimestre que saíram já mostram isso, embora eles não pegam o período da crise, que eles, janeiro, fevereiro e março, né? Então praticamente não pegam, mas mesmo assim já mostra uma elevação significativa do desemprego, né? E é impressionante como, semana passada, não sei, alguém deve ter falado isso para o Bozo, ele chegou e falou, o isolamento social criou 12 milhões de desempregados. Uma entrevista que deu aí, né? Bom, 12 milhões de desempregados já tinha quando ele assumiu o governo, né? Então, como é que tu vê essa coisa? Porque tem projeções, o IBRE da FGV fez umas projeções da taxa chegando a 15%, entre 20%, né?
Mas o que nós vimos nas últimas semanas, saiu a pesquisa do Sebrae também, é que você já tem nisso que você estava colocando, o dado não é tão preciso, mas é uma estimativa do Sebrae de 17,4 milhões de pequenas e médias empresas, né? Micro, pequenas e médias, né? E dessas, 130 mil parece que conseguiram crédito. O restante está demitindo todo mundo, né? Então, a política, eu queria dizer, ele apresenta uma política de suspensão dos contratos de trabalho. Então, como é que tu vê essa proposta que eles fizeram, né? Quer dizer, porque é uma leitura do tipo assim, parece que a crise vai passar em 3 meses, então tu fez uma MP com 3 meses, né? Assim, o diagnóstico do governo desde o início foi todo equivocado, tá? Tanto na questão sanitária quanto na questão econômica, tá? Eu acho que o que deveria ter sido feito, né, era realmente um pacote de crédito. Quer dizer, se você olhar, por exemplo, o pacote espanhol, que foi 20% do PIB, tá? Mais ou menos entre 15% a 16% foram medidas de crédito e 4% que foram, de fato, medidas fiscais, né? Por exemplo, renda emergencial, etc. Tá? Então, ele tem um balanceamento em termos de medidas de crédito e medidas fiscais muito melhor do que o nosso. Tá? E, com isso, você vai ter menos empresas falindo. Quer dizer, o problema das empresas falirem é que você rompe, né, a relação de trabalho, né? As pessoas são demitidas, as empresas falem, e aí, quando passar, né, a pandemia, a recuperação vai ser muito mais lenta, né? Então, teria sido muito mais inteligente se você fizesse, junto, obviamente, com a renda emergencial, mas medidas de crédito, tá? Não precisava nem passar pelo Congresso, são coisas administrativas, tá? Porque o governo tem bancos, tem o Banco do Brasil, que ele é o maior acionista, tem a Caixa Econômica Federal, que é o único acionista, e o BNDES, que ele é o único acionista, tá? E com recursos suficientes para fazer empréstimos em larga escala. Então, eu acho que esse aí foi um dos erros desse governo, mas, repito, por que eles erraram? A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: por que eles erraram? Foi por desconhecimento? Parte, sim. Tá? Mas foi porque eles não queriam fazer isso. Quer dizer, o Guedes não queria aumentar o tamanho do Estado. Ele queria diminuir o tamanho do Estado. Tá? Juntou a fome com a vontade de comer, porque o Bolsonaro também não queria fazer medidas de distanciamento social. Então, juntou, é o casamento perfeito, tá? De interesses. O Guedes, que não quer aumentar o tamanho do Estado, e o Bolsonaro, que não quer medidas de distanciamento social. Aí juntaram-se os dois, é lógico, deu início. E só podia ter esse resultado. Entendeu? Quer dizer, se a gente tivesse outro presidente da República e outro ministro, tá? Certamente, por exemplo, se tivesse ganho o Alckmin, né, em 2018, ao invés da besta do Apocalipse, né, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente estaria enfrentando muito melhor a crise do que estamos agora. Tá? Embora eu não tenha votado no Alckmin, né, deixar bem claro, mas... Não, eu votei no Ciro no primeiro turno e no Haddad no segundo. Mas eu tenho certeza que... Eu achava, em 2018, que quem ganharia seria o Alckmin. Enfim, mas aí são outras questões. Bom, migrando um pouquinho do campo agora interno para o campo externo, né? Quer dizer, essa dimensão externa que a gente já viu se desenhar nos últimos dias, saiu a primeira leitura, né, do impacto dessa crise sanitária na economia, né? Quer dizer, 6,8 negativo na China, 5,8 na França, 6 e pouco na Itália, 5 e pouco na Espanha, 3,5 nos Estados Unidos. O segundo trimestre acabou de sair do Japão, 3,4, que dá uma recessão técnica já para o Japão, porque tem 2 trimestres seguidos, né, em negativos. Isso projeta uma recessão mundial que alguns autores estão colocando nas proporções da crise de 1929. Qual é a tua leitura sobre isso? Eu acho que é exatamente isso, é desse tamanho. Tá? As projeções, por exemplo, de queda do PIB da Itália para o ano de 2020 é de 13% de queda para o PIB da Itália, 11% de queda para o PIB da Espanha, 7% de queda para o PIB da Alemanha, entre 7% a 8% do PIB da França,
mais ou menos números similares no Reino Unido, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, né? Então, assim, a gente vai ter uma queda nos países envolvidos que, assim, é no mínimo piso, né? Piso é 6%. Quer dizer, talvez, dependendo dos números dos Estados Unidos, que é uma economia muito grande, possa ser um pouquinho menos, mas a gente vai ter aí, em média, uma queda de 6% do PIB das economias desenvolvidas ao longo do ano 2020. Tá? A China talvez não apresente uma queda de PIB no ano 2020, porque como ela pegou a crise, foi o primeiro país a ter crise do coronavírus e aparentemente, né, superou, então nos próximos trimestres vão ser trimestres de recuperação. Mas, de qualquer maneira, a economia chinesa tinha uma projeção de crescimento para 2020, talvez em torno de 6%, talvez cresça o quê? 2%, 3% ao longo do ano 2020, o que para a China já é uma catástrofe. Né? Enfim, então, de fato, nós estamos diante da maior crise da história do capitalismo desde a crise de 1929. Tá? Com um agravante. Tá? 29 levou 3 anos para ficar muito ruim. Tá? Porque entre o ano de 1930, por exemplo, nos Estados Unidos era só uma recessão moderada. Tá? Ela se torna a Grande Depressão por conta de um segundo choque, que foi a onda de falências bancárias entre 1930 e 1931. Isso realmente faz a economia americana entrar em colapso. Né? Mas, ou seja, mas foi uma crise que levou tempo. E, por exemplo, no caso do Reino Unido, né, que o Reino Unido já vinha com um desemprego muito alto desde 1924, por conta, né, da decisão destrambelhada do Churchill, quando ele era ministro das Finanças da Inglaterra, né, de voltar ao padrão ouro com a paridade de 1914, né, isso apreciou muito a libra esterlina e o comércio exterior britânico desabou. Bom, a Inglaterra sai, acho que é um dos primeiros países a abandonar o padrão ouro em 1931, inclusive tem um vídeo famoso do Keynes em que ele comenta, né, o abandono do padrão ouro pelo Reino Unido. Então, a Inglaterra meio que consegue se sair um pouco melhor do que os Estados Unidos e a Alemanha durante a crise de 1929. A Alemanha manteve, isso aqui é importante, chama atenção, a Alemanha manteve o padrão ouro, mesmo com Adolf Hitler. Não sei se o Hitler chegou em algum momento, a abandonar o padrão ouro. Estou lendo um livro agora sobre a economia da Alemanha nazista, né? Por isso que eu tenho de cabeça a coisa do chat, que o Paulo citou hoje, citou errado, né? Mais uma vez, né? Mas o fato é que a gente está diante da maior crise da história do capitalismo desde 1929, com agravante de que a queda está sendo muito rápida. Quer dizer, os Estados Unidos já está com 26 milhões de desempregados. Quer dizer, mais do que o dobro do que tinha em fevereiro. Quer dizer, acho que mais que o triplo. Tá? Que realmente é uma velocidade gigantesca de retração do nível de atividade econômica. Bom, eu queria puxar um pouco, já que nós estamos num campo que você sempre domina bem, está afiliado a uma grande corrente de pensamento que é o desenvolvimentismo, né? Esses cenários que se desenham, sobretudo para economias tipo terceiro mundo, dependentes como são as economias da América Latina, particularmente do Brasil, vai ter uma consequência social brutal, né? Nós já vimos com um quadro social de degradação, por exemplo, os dados que saíram recentemente sobre o Bolsa Família de 2019, havia um constrangimento muito grande, praticamente 700 mil famílias foram retiradas do programa, sob o argumento que estavam combatendo a corrupção, né? Tu tem um conjunto de novos pobres agora decorrente desse processo, né? E tu tem uma coisa que eu queria te ouvir, que é nova dessa semana, do nosso colega Paulo Guedes, que ele diz o seguinte: eu acho que eu vou ter que expandir o voucher para mais uns tempinho. Ele não diz quanto, mas mais um tempinho. Só que ele falou assim, e a única condição para estender para mais um tempinho é R$200, porque nós não podemos gastar mais. Né? Então, como é que tu vê esse contexto social que está se desenhando? Né? Por um lado, você não tem o amparo da política social do Estado, né? E, por outro lado, você tem uma economia que vai gerar, indiscutivelmente, um número massivo de desempregados. Né? E como
Como é que tu vê, desse ponto de vista, né? Esse seguro-desemprego vai dar conta? Auxílio emergencial vai dar conta? Né? Que perspectiva se desenha do ponto de vista social para uma sociedade como essa, né? Então, Lauro, R$ 200, isso é assintoso. Quer dizer, 600 já é pouco, 200 menos ainda. Quer dizer, isso, assim, o problema é que o Guedes não entendeu, nem ele nem o Bolsonaro não entenderam, que o que está prejudicando a economia não é a medida de distanciamento social, é o vírus. Por exemplo, eu estou aqui em Goiânia, que a minha mulher trabalha no Instituto Federal de Goiás, e eu estou de licença capacitação esse semestre da UNB. De qualquer maneira, eu não ia ter aula mesmo por conta da pandemia. Mas, assim, tem uma agência de automóveis aqui perto da minha casa, do lado do banco. Ela está aberta. Não tem um cliente. Não tem um cliente. Quem que vai trocar de carro no meio dessa maluquice toda? Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer. Também, assim, as pessoas estão fazendo o mínimo possível. Seja porque não tem clima para gastos, né, suntuosos, né? Seja porque as pessoas têm medo de ficar desempregadas, né? E aí, enfim, ficar sem ter dinheiro para ter o que comer, seja porque o próprio governo ficou ameaçando lá em março de reduzir o salário dos servidores públicos em até 30%. Aí, assim, eu não tive nenhuma dúvida. Em março, eu tranquei todos os meus gastos. Eu realmente reduzi muito o meu gasto. Né? Então, assim, o governo não entende isso. Ele não entende que o problema não é as medidas de distanciamento social. O problema é o vírus. Enquanto a gente não tiver, né, um tratamento para o vírus, seja na forma de vacina ou de medicamentos que reduzam de forma significativa a letalidade do vírus, as pessoas vão continuar com medo. Quer dizer, você pode reabrir os restaurantes e os bares. Quem vai ser o louco e vai para um restaurante, para um local de grande aglomeração? Acho que outro dia, foi semana passada, o dono do Madeiro acho que ele reabriu uma loja em Florianópolis, e aí que não foi ninguém. Quer dizer, eu não sei o que aconteceu, por que as pessoas não vêm? Pois é, né, filho? Por que será, né? Elas podem ir, mas não vão. Por quê? Porque tem medo de se contaminar. As pessoas perceberam, é o vírus que está... É isso que está destruindo a economia. Então, o que a gente tem que fazer, né, é lidar da melhor forma possível com esse problema. Bom, da melhor forma possível significa, do ponto de vista sanitário, medidas de distanciamento social, medidas econômicas. Para as pessoas, um programa de renda mínima emergencial que vai ter que se estender, eu acho, até o final do ano. Assim, na minha cabeça, esses R$600 tem que ir até o final do ano. Tá? E, do ponto de vista das empresas, você tem que ter crédito em boas condições para as pequenas, pequenas e médias. Opa, Zé? Aconteceu alguma coisa aqui. Travou. As economias mundiais para o segundo semestre de 2021. Eu acho que antes disso não existe perspectiva de vacina ou de um tratamento efetivo para redução da mortalidade, da letalidade dessa doença. Tá? Então, você vai ter que adotar essas medidas. Bom, e como é que vai financiar isso? Vai financiar isso, em parte, com aumento de dívida pública, em parte, com emissão monetária. Ponto. Tá? Mas a dívida pública vai passar de 100%. Vai. Mas não é só aqui, vai passar em todos os países do mundo. A dívida pública vai estar aumentando. A dívida pública da Itália, este ano, passa de 150% do PIB. Tá? A dívida pública da Grécia vai passar de 200%. A dívida pública dos Estados Unidos vai passar de 110%. Tá? E qual o problema com isso? Não existe. Quer dizer, outro dogma que se colocou na discussão brasileira econômica, que está cada vez mais pobre, é a ideia de que tem um abismo fiscal. O que é um abismo fiscal? Imagina um abismo, né? Abismo é aquele que você vai andando, até que você chega e, puf, né? Você cai do abismo, se esparrama lá embaixo. Pois muito bem, a ideia que a gente tem um abismo fiscal, ou seja, que tem um limite da dívida, um valor mágico, né? Que cada vez é mais alto. Antes diziam que era 80%, agora já estamos dizendo que é 90%. Né?
Agora diz, não pode passar de 100, mas, enfim, tem essa ideia do abismo da dívida, de que se você passar esse nível mágico, lascou, né? Ou seja, a economia entra num buraco negro que não volta mais, né? Bom, desculpe, não existe nenhuma evidência empírica de que países que emitem dívida na sua moeda possam ter algum tipo de restrição ou um limite máximo para a relação dívida pública PIB. Quer pegar um exemplo? Entra no site do Federal Reserve, né? é o FRED, Federal Reserve Economic Data. Okay? Pega lá a série da relação dívida pública PIB no Reino Unido, eles têm de 1700 até 2017. Sabe que coisa interessante que eu descobri, quando eu fui checar esses dados? Que de 1779 a 1859, ou seja, durante um período de 80 anos, o Reino Unido teve uma relação dívida pública PIB maior do que 100%. Mas como que ele tinha essa dívida toda? Muito simples. O que teve em 1779? Era a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que teve que ser... A Inglaterra teve gastos militares, né, com a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que ela acabou perdendo, né? Mas foram, acho que, 7 ou 8 anos na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Logo, na sequência, começaram as guerras napoleônicas, né, que a Inglaterra lutou do início ao fim, né? Quer dizer, então, de 1779 até 1820, a dívida pública inglesa faz isso. Passa de 100%, ela já vinha alta desde o início do século XVIII, ela passa de 100%, chega a 220% em 1820, e aí depois é que ela começa a cair e alcança novamente 100% em 1859. Pois muito bem, esse período de 1779 a 1859 foi o período da Revolução Industrial na Inglaterra. Foi quando o crescimento econômico inglês se acelerou. Então, a ideia de que o desequilíbrio fiscal gera, né, uma redução do crescimento, isso é terraplanismo econômico. Não há nenhuma evidência de que... Atenção no que eu estou dizendo. Quando a dívida é denominada na moeda que o país emite. Dívida externa é outra situação. Mas que no Brasil, nos anos 70, a gente tinha muita dívida. Tinha, sim, dívida externa. Tá? E tivemos a crise da dívida externa nos anos 80. Aí é outra situação completamente diferente, que não é o caso da economia brasileira agora. Pelo contrário, nós somos credores em dólar, né? Isso nos garante graus de liberdade para fazer isso tudo. Tanto nos garante graus de liberdade que o Paulo Guedes quer meter o pau nas reservas. Ele sabe que a única maneira de realmente acabar com os graus de liberdade em formulação de política econômica é destruir as reservas internacionais. Se a gente virar novamente devedor em dólar, aí sim, aí não tem mais escapatória. Ô Zé, obrigado. Era a próxima pergunta que tu já adiantou, né? Quais são as alternativas de política econômica? Eu acho que tu já adiantou, mas até foi bom, porque eu vou colocar agora aqui a figura do Paulo Guedes, né? Eu não sei se tu viu essa semana, ele se reuniu com 32 representantes do setor de serviços e comercial em Brasília, né? Viu essa reunião? Foi uma reunião fechada, que depois acabou saindo, né? E o que aconteceu nessa reunião? Duas coisas, basicamente. Pelo lado empresarial, uma reivindicação muito grande do ponto de vista de flexibilizar mais ainda a legislação trabalhista. E ele assumiu o compromisso com eles, com esses empresários e tal, né? E, ao final da reunião, ele saiu com a máxima, né, que vem exatamente no caminho totalmente oposto do que tu acabou de explicar do que deveria ser a ação do governo, né? Ele diz o seguinte: se acalmem, a gente está tomando as medidas. Eu tenho até anotado aqui, em breve, tudo passará e voltaremos ao normal. As reformas virão para o centro da agenda novamente. Olha só, então, em plena pandemia, o desemprego desabando, né? O emprego desabando, as empresas a semana toda reclamando que não tem crédito, e ele diz que a vida vai voltar ao normal brevemente. E o voltar ao normal, para ele, significa o quê? Voltar à agenda das reformas liberais. Como é que tu vê isso? Assim, outra vez, o Paulo Guedes tem dissonância cognitiva, né? Eu acho que é o wishful thinking dele, ele deseja que a economia volte àquele normal
que na verdade já era muito ruim, diga-se de passagem, né? Como eu já tinha dito no início da minha fala. Tá? Mas, assim, não se iludam quanto a isso. Não vai voltar ao normal porcaria nenhuma. O mundo pós-pandemia vai ser completamente diferente do mundo antes da pandemia. Tá? Os europeus, essa semana, inclusive, teve uma notícia muito boa, mas aqui no Brasil a gente deu pouca importância a ela. O Macron e a Merkel acertaram, né, um plano de financiamento de 500 bilhões de euros, tá, para os países da União Europeia, tá, e em que eles vão financiar diversos programas, mas basicamente tendo como critério a necessidade de cada país. Ou seja, eles reafirmaram o compromisso de que a União Europeia não vai deixar ninguém para trás, né, como aconteceu na crise, né, de 2008 e 2009, né, que a Grécia ficou para trás e a Itália um pouco se ressentiu, etc. Então, muito bem. Os europeus vão aproveitar essa crise, primeiro, para estimular a sua economia, né? Quer dizer, já havia antes da crise do coronavírus o debate de que a Europa estava passando por uma estagnação secular, tá? Ou seja, taxas de crescimento muito baixas, né, que estavam, na verdade, estavam gerando taxas de juros negativas, né? Quer dizer, não só o Banco Central Europeu estava com a taxa de redesconto negativa, né, menos 0,4 antes da crise do coronavírus, mas também os títulos da dívida pública de países como a Alemanha, os títulos de 10 anos estavam pagando o juro negativo. A Suíça, idem. Eu estava vendo hoje, no valor, a taxa de juros dos títulos italianos de 10 anos de prazo de maturidade, ela caiu de 1,8% para 1,6% ao ano. Mesmo com essa dívida toda, de 160%, que vai para 150% do PIB esse ano. Ou seja, as taxas de juros estão baixíssimas na Europa. Ou estão negativas, ou estão muito próximas de zero. Mesmo as taxas de longo prazo. Tá? Então, isso mostra economias que estão com um problema crônico de insuficiência de demanda. Tá? E como é que eles vão resolver esse problema de insuficiência de demanda? Vão resolver de maneira muito inteligente. Vão aproveitar essa crise para fazer o processo de descarbonização da economia. Ou seja, eles vão atacar um problema estrutural, isso sim que é uma reforma estrutural, né? Que é a questão que é preciso reduzir a emissão de CO2 na atmosfera por conta do problema do aquecimento global. Isso é algo que os europeus estão muito preocupados, mas muito mesmo. Eu estive ano passado na Alemanha e na Espanha, em outubro, final de outubro e início de novembro, né? E assim, é visível como isso está angustiando os europeus e eles estão realmente pensando em fazer uma nova revolução industrial por conta dessa descarbonização da economia. Né? Bom, se nós continuarmos com a mesma agendinha de reforminha trabalhista, não sei o quê, patatá, o Brasil vai ficar ainda mais para trás do ponto de vista tecnológico. Né? Porque a tecnologia que vai vir aí vai ser outra tecnologia, vai ser muito menos dependente de combustíveis fósseis. Isso significa que provavelmente aquele plano megalomaníaco que o Paulo Guedes tinha de vamos fazer uma cessão onerosa da Petrobras e vamos arrecadar não sei quantos bilhões, etc. Isso não vão conseguir. Tá? Porque a demanda de petróleo no mundo ela tende a cair por conta da descarbonização da economia, que vai ser feita pelos europeus, e eu tenho certeza que se o Biden ganhar, o Trump, pelo visto, vai ganhar nas eleições americanas desse ano, os Estados Unidos também vai pelo mesmo caminho, a descarbonização da economia. Com isso, a demanda de petróleo vai ser estruturalmente mais baixa, tá? E esses planos loucos de tentar alavancar recursos para financiar obras de infraestrutura com a venda de concessão onerosa de petróleo, do pré-sal, isso não vai rolar. Zé, tá ótimo, a gente já está caminhando mais ou menos no tempo que tínhamos combinado, de 1 hora, mas eu aproveito para tu fazer um pouco o fechamento dessa discussão, embora tu já aproveitou algumas questões, do ponto de vista seguinte, depois disso tudo que nós conversamos aqui de 1 hora, que lições ficarão para a gente do ponto de vista de pensar o futuro, né, da sociedade, não só da economia? Ou seja,
o que essa pandemia você já apontou uma das coisas fundamentais, que é essa nova forma de pensar a tecnologia e tal, mas o que mais poderia estar sendo colocado na agenda, assim, como lições e aprendizagens decorrentes de tudo que estamos vivendo hoje, né? Não só no Brasil, no mundo, né? Bom, no caso do Brasil, a gente tem que aprender a votar melhor, né? Porque realmente foi péssimo. Assim, se em 2018 a gente tivesse feito um sorteio aleatório de todos os cidadãos brasileiros com mais de 35 anos, que é o que diz a Constituição, né, aptos para votar, tá, o resultado teria sido melhor do que o resultado da eleição, se fosse um processo aleatório. Porque, no pior cenário, seria a gente tiraria do sorteio o próprio Bolsonaro. Né? Mas a probabilidade seria muito pequena, então a gente certamente conseguiria eleger uma pessoa melhor pelo meio de sorteio do que pelo processo eleitoral. Bom, mas brincadeiras à parte, eu acho que algumas lições ficam. Quer dizer, primeiro, aqui no nosso caso brasileiro, que o Estado importa. Né? Ou seja, que a gente está vendo a importância, por exemplo, do Sistema Único de Saúde. Tá? Nos Estados Unidos, muitas pessoas estão morrendo em casa, Laura, porque elas não têm dinheiro para pagar o tratamento médico. Então, como nos Estados Unidos a dívida pode passar de pai para filho, então as pessoas mais velhas estão preferindo morrer em casa, porque se for para o hospital, pode morrer também, e o filho ainda tem que pagar o raio da conta que o pai deixou, ou que a mãe deixou. Né? Então, assim, ter o Sistema Único de Saúde é fantástico. Eu acho que isso é uma lição que está bem clara para a sociedade brasileira. Eu acho que vai ser uma demanda que a sociedade brasileira vai fazer para os anos futuros, que é de um financiamento mais robusto para o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde está salvando muita gente. Tá? Quer dizer, isso é uma coisa fundamental. Eu acho que isso vai ficar. Tá? No sentido de que o financiamento de saúde no Brasil vai ser uma demanda bastante forte por parte da população. Né? Também vai ficar claro, né, de que não existem, que esse abismo fiscal não existe. Observe, o discurso pelo qual a reforma da Previdência foi vendida é de que, entre aspas, acabou o dinheiro. Pô, muito bem, o dinheiro apareceu agora, não apareceu? O dinheiro apareceu para fazer a renda emergencial. Ué, mas como é que milagre é esse? Antes não tinha dinheiro e por isso precisava fazer a reforma da Previdência. Agora o dinheiro apareceu. Então, olha a incoerência, né, desse tipo de discurso. Tá? Então, acho que essa é a segunda lição. A terceira lição é de que você não pode confiar demais na globalização. Quer dizer, essa novela dantesca dos respiradores, né, dos governos quase que partindo para a briga física pelos respiradores que são produzidos na China. Quer dizer, a China produz 92% dos respiradores no mundo. Quer dizer, no meio de uma pandemia, quer dizer, todos os países do mundo estavam precisando de respiradores que eram produzidos na China. E aí os Estados Unidos usou o seu poder econômico maior e simplesmente pagava 3, 4, 5 vezes mais do que o respirador custava para ser produzido, e com isso ele conseguia pegar encomendas que já tinham sido feitas pela França, pela Itália, etc, etc. Então, assim, não dá para confiar demais na globalização. Quer dizer, existem aspectos, além do aspecto econômico, quer dizer, tem o aspecto de segurança nacional, de saúde pública, etc., que nos obriga, né, a ter indústrias nacionais, mesmo que você seja contra, ou seja, mesmo que a princípio você diga, não, eu sou favorável ao livre comércio, mas é importante a gente ter aqui uma reserva, né, estratégica, ter alguns setores que são importantes e que a gente tem que manter. Então, eu acho que isso também é outra lição que vai ser tirada, né, dessa crise por vários países do mundo. Agora, quanto que a gente vai aprender disso aqui na sociedade brasileira, eu ainda não sei. Tá? Quer dizer, esse discurso do Paulo Guedes, ficar, não, vamos voltar ao novo normal, e depois reformas, quer dizer, eu acho que o que está faltando no Brasil é uma nova narrativa. Ou seja, você tem que apresentar, eu sempre digo que a natureza detesta o vácuo.
né? Então, quer dizer, para você tirar uma coisa do lugar, você tem que colocar outra coisa no mesmo lugar, né? Então, a gente precisa de uma nova narrativa, né? Ou seja, é preciso um projeto para o país que diga qual é o norte, o que é que a gente quer, quais são os meios para a gente obter, quais são os atores que vão participar desse projeto. Eu acho que isso é fundamental, tá? E, assim, o que é triste é que ainda não estou vendo isso nas nossas lideranças políticas. Quer dizer, aí a crítica vai para todo mundo. Lula, Ciro, entendeu? Ou seja, a gente não vê, bom, mesmo o pessoal da direita, quer dizer, sabe, Dória, não sei o que exatamente ele tem na cabeça, quer dizer, então, assim, eu não vejo pessoas com projeto para o país, né, que tem uma narrativa que se sobrepõe a essa narrativa do Guedes. Quer dizer, é isso mesmo, é só... O Brasil é aprofundar o processo de uberização da economia, é isso que eles querem? Quer dizer, no fundo, eles aprofundar a reforma trabalhista é isso, é aprofundar o processo de uberização da economia, né? Ou seja, mais empregos precários, mais empregos informais. Quando a gente, na década passada, por exemplo, eu digo década dos anos 2000, né, de 2003 a 2010, o Brasil cresceu muito e gerando um monte de empregos formais, de carteira assinada, bonitinho, enfim.